Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em conhecimento. Hoje a gente tem um material bem interessante aqui, um trecho de uma aula médica sobre transtornos dissociativos. Isso mesmo. Um tema complexo, né? Fascinante também. Exato. E a nossa ideia é mergulhar nisso junto, sabe? Tentar entender como é que a memória, a identidade, até a nossa percepção do mundo podem, se fragmentar. Desvendar um pouco essas condições que, de certa forma, desafiam a nossa noção de quem somos, né? Da continuidade do eu. Perfeito. E, para começar a esquentar a discussão, vamos direto para um caso clínico que está nesse material. É um caso que ilustra bem a coisa toda. Ótimo. Qual seria? Imagina assim, uma mulher, 28 anos, vamos chamar de Alice, ok? Ela foi encontrada pela polícia, numa situação bem estranha, Onde? numa loja de roupas. Mas o detalhe, a mais de 500 quilômetros da casa dela, e ela estava lá, ajudando os clientes, sabe? Como se fosse funcionária. Nossa! E era... Não, o gerente confirmou que ela não trabalhava lá. E o mais esquisito, a Alice não sabia dizer o próprio nome, data de nascimento, endereço. Nada. completamente perdida de si mesma, então. Exato. A única pista veio da carteira de motorista que acharam na bolsa dela, daí levaram para o hospital, e lá a conversa dela ficava presa num único ponto: a festa de 10 anos do sobrinho. Uma festa que já tinha acontecido. Sim, meses antes, ela não conseguia acessar outras memórias recentes, nem informações sobre si mesma, só essa festa. Nossa, que situação. Esse cenário da Alice já levanta muitas questões, né? A abordagem inicial ali na emergência é crucial. Imagino o que seria prioridade. Primeiro de tudo, criar um ambiente seguro, sabe, de acolhimento. É o que a gente chama de estabelecer uma aliança terapêutica. Construir confiança para ela se sentir segura para colaborar, né? Entendi. Mesmo ela estando confusa. Sim, especialmente por isso. E tentar colher o máximo de informação direto com ela, mesmo que venha aos pedaços. O que ela lembra, como ela se sente. Faz sentido. E além de falar com ela, Fundamental buscar informações de fora. Com a permissão dela, claro, ou seguindo os protocolos se ela não puder consentir. Ligar para a família, amigos. alguém que possa dar um contexto, né? Exatamente. O que aconteceu antes? Teve algum estresse grande? Tem histórico médico? E, ao mesmo tempo, claro, fazer uma avaliação médica completa. Exame físico, exames de sangue básicos. Para ver se não tem alguma coisa física causando isso. Isso. Alguma alteração metabólica, infecção, algo assim. E também avaliações cognitivas. O material fala do MIN, né? O mini exame do estado mental. Exato. O MIN é uma ferramenta importante. É rápido, dá uma foto do estado mental dela naquele momento, testa a orientação, memória, atenção. Ajuda a ter uma medida, né? Do quanto ela está desorientada ou com a memória afetada. Isso, e ajuda a acompanhar a evolução também. Mas não para aí, claro. Imagino que a parte neurológica seja chave com essa perda de memória toda. Com certeza, exames de imagem do cérebro, tipo tomografia, ressonância, são super importantes para descartar lesão, tumor, AVC, essas coisas. Alguma causa estrutural, né? Exato. E um exame neurológico bem detalhado, talvez até com um neurologista junto, para procurar sinais de doenças neurológicas que podem mimetizar esses sintomas. Epilepsia, por exemplo, alguns tipos. Entendi. Então o objetivo é ter certeza absoluta que não é algo físico ou neurológico direto causando essa amnésia tão profunda. Precisamente. O diagnóstico diferencial aqui é enorme. Fica claro que é um processo bem complexo, né? E exige um conhecimento bem sólido para não deixar passar nada. É quase uma investigação mesmo. Sem dúvida nenhuma. Lidar com esses quadros, que podem ser tão dramáticos na apresentação, exige muito preparo do profissional de saúde, raciocínio clínico afiado, acesso à informação boa e atualizada. E falando nessa necessidade de preparo, de ter acesso a conhecimento de qualidade, e ainda mais para quem está estudando, né? Se formando na área da saúde, vai encontrar esses desafios. Sim, a base sólida é fundamental. Olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medkeep.com.br,
Baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Parece uma ferramenta bem útil mesmo. É valiosa, sim. Ajuda a consolidar esse tipo de conhecimento que é essencial, a organizar o estudo, a testar na prática o que se aprende. Boa dica, então. Voltando aqui para o nosso tema, para a dissociação, depois de afastar todas essas causas médicas, neurológicas que você falou, como é que a gente define a dissociação em si, segundo o material? Bom, a definição que o material traz é que a dissociação é essencialmente uma perturbação, sabe? Uma quebra na integração que normalmente é contínua. Integração de quê? Das nossas funções mentais. Consciência, memória, identidade, emoção, percepção, até controle motor e comportamento. É como se essas coisas que deveriam funcionar juntas se desconectassem. Então pode ser perder a memória, perder o senso de quem você é, ou se sentir estranho em relação a si mesmo ou ao mundo. Algo assim. Exatamente. É por aí. E o que seria esse si, ou self, essa identidade que se fragmenta? O si, a nossa identidade, é essa construção que a gente faz, né? Única para cada um. É a soma dos nossos pensamentos, comportamentos, sentimentos e, muito importante, das nossas memórias. A história que a gente conta sobre nós mesmos. O que nos dá a sensação de sermos a mesma pessoa ao longo do tempo. Isso, a continuidade. A dissociação é uma falha nesse processo, uma desconexão entre essas partes que deveriam estar integradas. Entendi. O material também bate numa tecla importante. Esses transtornos dissociativos são considerados primários. O que isso quer dizer na prática? Ser primário significa que a dissociação não é causada diretamente por uma doença médica geral, tipo uma lesão no cérebro ou epilepsia, como a gente falou. Ah, tá. E também não é causada diretamente pelos efeitos de alguma substância, como álcool, drogas ou medicamentos. Certo. Esse é um ponto-chave. Antes de pensar em transtorno dissociativo, tem que fazer toda aquela investigação médica e neurológica que a gente discutiu para o caso da Alice. É quase um diagnóstico de exclusão. Diagnóstico de exclusão. Quer dizer que só chegamos nele depois de tirar todas as outras possibilidades da frente. Causas orgânicas, por substâncias. Exatamente. Isso faz o diagnóstico ser bem desafiador, muitas vezes demorado, precisa de uma avaliação cuidadosa, às vezes com vários profissionais, não é algo que se decide na primeira consulta de jeito nenhum. Com certeza. E o que geralmente dispara um episódio desses? O material sugere que não é algo que surge do nada, né? Não mesmo. O material aponta que o início de um episódio dissociativo, tipo uma amnésia ou uma fuga como a da Alice, muitas vezes é precipitado por um evento de vida muito estressante. Um trauma? Pode ser um trauma agudo, sim, ou um conflito pessoal muito intenso que a pessoa sente que não consegue suportar. Coisas como, sei lá, combate, abuso físico ou sexual, desastres, perder alguém de repente, um estresse financeiro ou de relacionamento muito grande. Então tem uma ligação forte com trauma ou estresse muito alto. Sim, isso é bem consistente. O material também fala de associações frequentes com histórico de abuso na infância, sabe? Abuso crônico. Isso pode deixar a pessoa mais vulnerável depois. Exatamente. Pode criar uma predisposição a dissociar quando um novo estresse acontece na vida adulta. Também se associa a outros traumas na vida adulta, abuso de substâncias. Mas o abuso de substância não é a causa primária, certo? Não é a causa primária do transtorno dissociativo em si, mas pode complicar o quadro ou às vezes ser uma tentativa da pessoa de lidar com o sofrimento, né? Uma automedicação. Entendo. E também é comum ter junto outros transtornos mentais, principalmente depressão maior, transtornos de ansiedade. É como se a dissociação fosse um mecanismo de defesa extremo. Um último recurso. Isso, que entra em ação quando os outros jeitos de lidar com a dor ou o medo falham, porque a situação parece insuportável para a mente. Essa ideia de mecanismo de defesa é bem interessante. Antes de explorar mais isso, o material cita alguns tipos diferentes de transtornos dissociativos, né?
Pode dar uma geral rápida para a gente mapear? Claro. O trecho da aula que a gente está vendo introduz as principais categorias. Primeiro, fala da amnésia dissociativa. Que é a perda de memória. Isso. A característica principal é não conseguir lembrar informações importantes sobre si mesmo, geralmente ligadas a trauma ou estresse. E não é um esquecimento comum, tá? É mais significativo. Pode ser para um período específico? Pode. Pode ser localizada a um tempo específico, seletiva, lembrar só partes de algo, ou até generalizada, que é perder totalmente a identidade e história de vida. Que parece um pouco o caso da Alice, né? Sim, parece muito. E a fuga dissociativa, você acha que encaixa nela? Realmente, bate com vários pontos do caso da Alice. Envolve viajar de repente, para longe de casa ou do trabalho. Sem planejamento aparente. Exato. E junto com isso vem a amnésia sobre o passado e uma confusão sobre quem a pessoa é. Às vezes, a pessoa pode até assumir uma nova identidade durante a fuga. Nossa, e isso dura quanto tempo? Pode durar horas, dias, até mais. E o curioso é que, para quem vê de fora, a pessoa pode não parecer ter um problema psicológico. Como a Alice lá na loja ajudando os clientes. Faz todo sentido com o caso dela. Que outros tipos o material cita? Cita também o transtorno dissociativo de identidade, o TDI. Esse é o que antigamente o pessoal chamava de personalidade múltipla. Ah, sim. A característica é ter duas ou mais identidades distintas ou estados de personalidade, que o material chama de alters. E essas identidades se alternam? Isso. Elas assumem o controle do comportamento da pessoa em momentos diferentes. E também tem lapsos de memória importantes, que vão além do esquecimento normal. É uma condição bem complexa, muito ligada a traumas graves e repetidos na infância. Entendi. Falta algum? Sim, por último, o material menciona o transtorno de despersonalização-desrealização. Nomes complicados. O que significam? Despersonalização é se sentir estranho, distante de si mesmo. Como se você estivesse se vendo de fora, num filme, sabe? Ou o corpo e a mente não parecem seus. E a desrealização? É sentir que o mundo ao redor está irreal, nebuloso como num sonho, sem vida, distorcido. Mas o ponto importante aqui é que a pessoa geralmente sabe que essa sensação é estranha. O teste de realidade está preservado. Ela percebe que aquilo não é normal e isso causa sofrimento. Exato. O material só introduz essas categorias, claro. Cada uma tem critérios bem específicos para diagnóstico. Ok, então temos um espectro aí. Perda de memória, fugas com perda de identidade, múltiplas identidades, sensação de irrealidade. Voltando à ideia da dissociação como um mecanismo de defesa, qual é a lógica por trás disso tudo? O ponto central e que é fascinante psicologicamente falando é pensar na dissociação como uma resposta adaptativa que deu errado, sabe? Como assim? Diante de algo muito avassalador, um trauma muito forte ou um estresse que não acaba mais, a mente pode, sem querer, de forma inconsciente, desligar partes da experiência. Para não ter que lidar com aquilo tudo de uma vez. Exatamente. É como se a mente criasse uma barreira para proteger o eu consciente da dor, do medo, do conflito que seria insuportável integrar tudo junto. Tipo um disjuntor que cai para não queimar a instalação toda. Sacrifica uma parte para tentar salvar o resto. Essa analogia do disjuntor é ótima, é isso mesmo. É uma tentativa de autoproteção, um mecanismo de sobrevivência da mente. Só que o que foi útil na hora do aperto, depois vira um problema. Exatamente. Vira disfuncional. A pessoa fica desconectada de partes importantes de si, da sua história. E isso causa sofrimento, atrapalha a vida. E no caso da Alice? Como essa ideia se aplicaria à perda de memória dela e àquela fixação na festa? Bom, a perda total da memória sobre quem ela era, onde morava, o que aconteceu antes, pode ser vista como essa desconexão para proteger. A mente apagou a identidade e o passado recente, talvez porque ali estivesse o gatilho, o estresse ou o trauma que disparou a fuga. E a festa do sobrinho? A fixação na festa, que parece ser uma memória neutra ou positiva,
Pode ser uma tentativa de se agarrar a algo seguro, sabe? Um ponto de referência no meio da confusão total. A investigação com a família seria a chave para descobrir o que aconteceu antes. Qual foi o gatilho? Fica bem claro que não é fingimento, né? Não é algo que a pessoa escolhe fazer. De jeito nenhum. É um processo psicológico muito complexo e involuntário, uma resposta a um sofrimento extremo. Claro que diferenciar de simulação quando alguém finge para ter alguma vantagem é um desafio no diagnóstico, mas geralmente tem diferenças na forma como os sintomas aparecem, na consistência. Entender que é um processo real é o primeiro passo para ajudar, então. Fundamental. Para poder ter uma abordagem terapêutica que funcione, que geralmente vai envolver psicoterapia para tentar integrar essas partes dissociadas de volta de um jeito seguro. Certo. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, baseada nesse material, os transtornos dissociativos são essa ruptura na integração normal da consciência, memória, identidade e percepção. Isso. Frequentemente aparecem como resposta a estresse ou trauma muito intenso. Vimos como é crucial investigar e descartar causas médicas e neurológicas antes, né? São diagnósticos de exclusão. Exatamente. O caso da Alice ilustrou bem a fuga dissociativa e demos uma passada rápida pelas outras categorias: amnésia, TDI e despersonalização-desrealização. Perfeito. E a ideia-chave por baixo disso tudo é entender a dissociação como um mecanismo de enfrentamento extremo, né? Uma tentativa da mente se proteger, mesmo que essa solução traga outros problemas. A investigação cuidadosa, um ambiente seguro, de confiança, tudo isso é a base para ajudar. Muito bom. E talvez, só para a gente continuar pensando nisso, fica uma pergunta, né? Se a nossa memória, essa história que a gente conta sobre nós mesmos, é tão central para a nossa identidade, o que a existência desses transtornos nos diz sobre a própria natureza da consciência, do eu? Parece que mostra que nosso senso de unidade, de continuidade, que a gente acha tão garantido, talvez seja mais frágil, mais construído do que a gente pensa. Quão vulnerável ele é quando a mente chega no limite. É algo para refletir, né? Sobre a complexidade e, ao mesmo tempo, a resiliência da nossa mente.